Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Eu tenho aqui um recado de Deus ao seu coração. João capítulo 5. Nós iremos ler os primeiros versículos dessa passagem bíblica. A cura junto ao tanque de Betesda é um milagre que Jesus opera, e nós temos um tema para esta manhã: Deus toma a iniciativa da sua vida. Você pode repetir esse tema no 3? 1, 2, 3. Deus toma a iniciativa da sua vida. Agora você vai falar em primeira pessoa, da minha vida. Diga assim: Deus toma a iniciativa da minha vida. No 3, 1, 2, 3. Deus toma a iniciativa da minha vida. Você crê nisso? Glória a Deus. Então vamos ler o texto. Você encontrou? Diga amém. Diz assim, vou ler na Nova Versão Internacional. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a tua maca e ande. Versículo 9. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Você pode dizer amém mais uma vez? Amém. Glória a Deus. Meus queridos, quando nós abrimos a nossa Bíblia e olhamos especificamente para os evangelhos, nós vamos descobrir algumas coisas. Primeiro, é importante dizer que o primeiro dos 4 evangelhos a ser escrito é o evangelho de Marcos. E Marcos, quando escreve o evangelho, ele enfatiza Jesus como servo. Segundo a tradição, Marcos toma o relato de Pedro. Marcos é o João Marcos, que você vai ver aparecendo nas páginas de Atos dos Apóstolos. E Marcos, segundo a tradição, toma o relato de Pedro para escrever o evangelho. Mateus também, um discípulo de Jesus, escreve o seu evangelho e ele enfatiza Jesus como rei. Mateus direciona o seu evangelho aos judeus. Ele quer provar que Jesus é o Messias, Jesus é o rei. Lucas também escreve um evangelho, e Lucas enfatiza Jesus como um homem perfeito. Enquanto Mateus escreve para os judeus, Lucas escreve não só para judeus, mas para gentios. E você sabe que Lucas não escreve só o evangelho, mas escreve também, é o autor do livro de Atos dos Apóstolos. Quando nós olhamos para o evangelho de João, os teólogos vão dizer que o evangelho de João é um evangelho teológico, porque João decide enfatizar em seu evangelho a divindade de Jesus. João quer provar e prova
que Jesus é Deus. Logo nos primeiros versículos, ou no primeiro versículo, João vai dizer que no princípio ele era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e se fez carne e habitou entre nós. O Evangelho de João é o último a ser escrito, e é escrito logo no final do primeiro século, cerca do ano 95 depois de Cristo. E nesta ocasião, alguns já estão colocando dúvidas sobre a divindade de Jesus. E João escreve o Evangelho para tirar a dúvida dessas pessoas, para apresentar Jesus como Deus. Quando a gente abre, por exemplo, o capítulo 8 de João, no verso de número 53, Jesus vai dizer, as palavras de Jesus registradas, vai dizer: eu vim antes de Abraão, antes que Abraão existisse, eu sou. João vai apresentar e vai provar que Jesus é Deus por duas linhas de raciocínio, duas linhas de revelação. Primeiro, usando as palavras de Jesus como eu sou. Se a gente voltar em Êxodo, no capítulo 3, é a forma como Deus se apresenta a Moisés. Moisés vai perguntar para Deus lá no Êxodo 3, se os filhos de Israel disserem e me perguntarem qual é o seu nome, o que devo dizer? E Deus vai dizer a Moisés: diga que eu sou. E no Evangelho de João, por 7 vezes, Jesus vai dizer eu sou, isto é, João registra 7 vezes Jesus dizendo eu sou. Isso significa que Jesus tem os atributos de Deus. Por exemplo, em João capítulo 6, Jesus vai dizer eu sou o pão da vida. No capítulo 8, Jesus vai dizer eu sou a luz do mundo. Em João 10, 9, Jesus vai dizer eu sou a porta. Em João 10, 11, eu sou o bom pastor. No capítulo 11, eu sou a ressurreição, a vida. No capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E no capítulo 15 de João, Jesus vai dizer eu sou a videira verdadeira. Por 7 vezes, João registra Jesus dizendo eu sou. E o 7 nas Escrituras Sagradas é o número da totalidade, o número da perfeição. Então o primeiro meio ao qual João enfatiza Jesus como Deus é dizendo que ele tem os mesmos atributos de Deus. A segunda linha de raciocínio ou de evidências que João utiliza é por meio dos sinais, dos milagres. Se Jesus opera milagres, então ele é Deus, porque só Deus é capaz de realizar alguns milagres. E também no Evangelho de João, por 7 vezes, você vai ver registros sobre milagres de Jesus. No capítulo 2, tem lá a transformação da água em vinho. No capítulo 4, o filho de um oficial é curado. No capítulo 5, Jesus cura um paralítico no tanque de Betesda, que é o texto que nós iremos meditar. Esse é o terceiro milagre que Jesus realiza no Evangelho de João. No quarto, João capítulo 6, Jesus multiplica pães e peixes. Ainda no capítulo 6, Jesus anda sobre as águas. No capítulo 9, Jesus cura um cego de nascença. E no capítulo 11, Jesus ressuscita Lázaro. O que João está dizendo a nós é que Jesus possui os mesmos atributos de Deus e realiza as obras que só Deus pode realizar. Então Jesus é Deus. E é dentro dessa perspectiva, é dentro deste raciocínio que nós encontramos o terceiro sinal registrado por João, que é a cura deste paralítico em Betesda.
para que a gente venha entender o contexto. É uma festa que está acontecendo em Jerusalém. A Bíblia vai nos dizer no versículo 1 que Jesus subiu a Jerusalém. A geografia daquela região, Jerusalém, está numa região montanhosa. Então, quando alguém está indo em direção a Jerusalém, você vai ver sempre essa expressão na Bíblia. Alguém está se dirigindo de um outro local em direção a Jerusalém, ele vai estar subindo. E quando alguém está saindo de Jerusalém, a Bíblia vai dizer, ele está descendo. E nós vemos aqui que Jesus está subindo a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há uma festa na cidade, há uma festa em Jerusalém. Mas, se você tiver com a sua Bíblia aberta, você vai observar que lá em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda. Aramaico é uma língua daquela região, e o nome que foi dado para este tanque é Betesda. No original do grego, este local se chama Casa de Misericórdia, e é um lugar onde tem um tanque e tem 5 andares, 5 alpendres, aonde eram colocados todos os doentes, paralíticos, cegos, mancos, pessoas inválidas. É um local que nas entrelinhas a gente entende que são colocadas pessoas que não servem mais para a sociedade. Ali eles foram colocados, e a Bíblia vai dizer que havia um tanque que de tempo em tempo descia um anjo e agitava as águas, e o primeiro que se lançasse era curado. A Bíblia não afirma, não dá para a gente afirmar que este é um fato verídico ou era uma crença da época, mas a grande realidade é que este é um local que ninguém quer frequentar, porque lá tem pessoas doentes, mal cheirosas, pessoas inválidas, pessoas que não servem para nada. Lá o que você vai ver perto da Porta das Ovelhas é lamento, é choro, é dor, é pessoas que estão perdendo a vida. É o pior lugar para estar em Jerusalém. Ninguém quer se envolver com este povo. Mas quando nós lemos o Evangelho, esta passagem que nós lemos, nós vemos em primeiro lugar que Jesus escolhe ir para a casa de misericórdia. Então, em primeiro lugar, eu quero lhe dizer que Jesus escolhe estar onde a dor está. Percebam que é festa em Jerusalém. O povo está feliz, o povo quer festejar. E talvez muitos esperavam ver Jesus no templo, adorando. Outros podiam esperar Jesus entre os líderes religiosos, num cenário que faz mais sentido, porque é um lugar de prestígio. Mas Jesus escolhe estar junto à Porta das Ovelhas, no tanque de Betesda. Jesus escolhe estar entre a multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Ali era uma sala de sofrimento humano, mas de todos os lugares que Jesus poderia estar, Ele está do lado de pessoas que estão precisando, dos vulneráveis e dos necessitados. Queridos, a primeira verdade que eu quero trazer hoje é que Jesus escolhe, esta é a essência do Jesus que nós servimos. Ele escolhe estar onde há dor, Ele escolhe estar do lado de alguém que está sofrendo. Eu não sei como você entrou aqui, meu querido e minha querida, e talvez haja uma dor dentro do teu coração, talvez você esteja passando por alguma necessidade. Eu quero te dizer que Jesus é o Deus
que não evita os quebrantados, mas que vai em direção aos quebrantados. Jesus busca aquele que está sofrendo. Glória a Deus. Isso é lindo, amados. Isso é lindo, porque se Ele é Deus, Ele tem todo o poder, amém? Ele poderia estar em qualquer outro lugar, mas Jesus escolhe estar junto ao tanque de Betesda. Jesus escolhe estar entre os necessitados. Jesus escolhe estar junto àquele que está chorando, aquele que está sentindo alguma dor. Jesus escolhe estar ali. Aleluia. Então, em primeiro lugar, se você está sofrendo, creia, Jesus está vendo o seu sofrimento, e Jesus escolhe estar com você. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor, amados. Jesus não está onde há ostentação, Jesus está onde há dor. Aleluia, eu amo este Jesus por isto. Enquanto muitos evitam os quebrados, Jesus caminha na direção deles. A grande realidade da vida, amados, é que quando a gente está num momento bom, a gente atrai tantas pessoas ao nosso lado, sim ou não? Começa a ganhar bastante dinheiro para você ver quantos amigos você vai conquistar. Troca de carro, mostra que você está bem. Vai ter aplausos, terão curtidas, vai ter telefonema, você vai receber convites. Agora, no momento de aflição, no momento de dor, aonde estão os amigos? Para onde foi a festa? Cadê os convites? Com Jesus não é assim, amados. Com Jesus não é assim. Você pode estar dentro de um quarto escuro, Jesus vai até lá te visitar, porque é Ele que toma a iniciativa. Em segundo lugar, amados, quero ser breve para a gente cear. Segundo lugar, Jesus é quem toma a iniciativa da transformação. Jesus não vai ficar lá ali sofrendo com você, Ele toma a iniciativa da transformação. E hoje eu venho falar para pessoas aqui que perderam as forças. Eu venho falar para pessoas aqui que não tem mais esperança. Eu venho falar para pessoas aqui que já até desistiram, para pessoas que entraram por essas portas e pensou: o que eu estou fazendo aqui? Porque eu estou insistindo, eu não tenho mais forças. O Senhor me deu esta palavra para falar para alguém que já não tem mais força. Pastor, eu vou confessar, eu não tenho mais fé, eu não consigo mais acreditar que essa situação na minha vida pode mudar. Eu até tento, eu ouço de culto em culto que eu preciso ter fé, que eu preciso ter perseverança, que eu preciso me posicionar, mas eu não tenho forças para me posicionar neste nível. Eu já perdi, eu já passei desta fase, eu já não vejo saída. É para você que Deus me manda falar aqui nesta manhã. Fique tranquilo, porque o Senhor vai tomar a iniciativa da tua vida. Pastor, eu não tenho mais força para tomar qualquer que seja a iniciativa. Fique tranquilo, porque Jesus vai tomar a iniciativa e vai gerar em você uma transformação. Você crê nisso? Quantos estão comigo aqui neste culto? Aleluia. Olha o versículo 6, amados. Versículo 5 vai dizer que havia um paralítico ali que fazia 38 anos que estava naquela condição. 38 anos paralítico. 38 anos, a Bíblia não fala se há quanto tempo ele estava ali no tanque esperando um milagre, mas ele estava ali sem esperança. O texto vai nos dizer isso. Há 38 anos, mas o versículo 6 é algo maravilhoso, amados.
Olha o que diz o verso 6, coloque na tela, 5, 6, quando o viu deitado, João está dizendo, quando Jesus o viu deitado, aleluia, quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou, você quer ser curado? Aleluia. Observem que não foi o homem que viu Jesus, foi Jesus que viu o homem. Não foi o homem que chamou Jesus, foi Jesus que chamou o homem. Não foi o paralítico que iniciou um diálogo com Jesus, foi Jesus que iniciou a conversa. Aleluia! Isso é maravilhoso, amados, porque Jesus nos assiste mesmo na nossa falta de fé. E a gente precisa entender isso, sabe por quê? Porque pessoas desistem do caminho, porque dizem, isso não é para mim, a minha fé não alcança isso. Porque a gente ouve testemunhos, e testemunhos é bênção, mas como que é um testemunho? Eu estava vivendo um problema muito sério, muito grave, eu estava no fundo do poço, mas eu me posicionei em fé, e quando eu fui até Jesus, Jesus mudou a minha vida. E eu creio nisso. Eu creio que em alguns momentos a gente precisa tomar um posicionamento. Nós temos a série do MA Cast, você tem ouvido? Está lá no Spotify. Toda semana um testemunho de salvação. E o que a gente ouve nesses testemunhos é: eu era pobre, perdido, pecador, não tinha perspectiva na vida, mas um dia Jesus se apresentou a mim e eu fui salvo. Mas eu quero te dizer que em muitas situações, aleluia, não somos nós que vamos até Jesus, Jesus que vem até nós. E eu vou ser ousado para dizer, a gente normalmente faz um convite aqui no final do culto, alguém quer receber Jesus, alguém quer entregar a sua vida para Jesus. Quando eu olho as escrituras sagradas, me parece que é Jesus que normalmente toma a iniciativa, amados. Talvez você esteja aqui pensando que você tomou alguma iniciativa, mas sabe qual é a grande verdade do Evangelho? Jesus tomou a iniciativa de te resgatar. E a ceia nos lembra disso. Por nós mesmos nós não estaríamos aqui, por nós mesmos nós não viríamos aqui, por nós mesmos nós continuaríamos vivendo a vida passada de pecado e de morte. Mas um dia Jesus se apresentou a você, através de um convite, através de uma palavra, através de um anseio do coração, através de uma necessidade. A gente olha nas escrituras sagradas e vamos observar que Deus lá no jardim procura Adão. Foi Deus que chamou Abraão. Foi Deus que encontrou Moisés enquanto ele pastoreava as ovelhas do sogro. É Deus que chama os profetas como Jeremias. Jeremias vai dizer: eu sou muito novo, eu não posso. Mas Deus foi que chamou. Foi Deus que chamou Josué. Sede forte e corajoso, Josué, eu sou contigo. E foi Deus que tomou a iniciativa de enviar o seu filho. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Antes de você buscar a Deus, Deus já estava procurando você. Aleluia, Deus toma a iniciativa da tua vida. Deus está no controle. Quando nós vemos este tema, Deus tomando a iniciativa da minha vida, significa dizer que Deus toma o controle dela. Amém, meus queridos? Nós não teríamos força alguma para chegar até Deus, mas a boa notícia é que o Evangelho começa com Deus chegando até você. Eu quero profetizar nesta manhã, levante a sua mão para receber. Você não vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque o comandante está
pilotando a sua vida, aleluia. A direção da tua vida está nas mãos de Deus. Ninguém vai arrebatá-lo das mãos dele, em nome de Jesus. Não há nada que possa tirar você das mãos de Deus. Ele está no comando. Há 38 anos ele está ali padecendo de uma enfermidade. Ele não vê Jesus, ele não percebe Jesus, mas Jesus percebe ele. Ele não inicia nenhuma conversa, mas Jesus inicia. Queres ser curado? É a pergunta de Jesus. Em terceiro lugar, Jesus cura primeiro a alma ferida. Jesus faz essa pergunta surpreendente: você quer ser curado? Irmãos, é uma pergunta objetiva, e talvez uma pergunta que não precisava nem ser feita, porque qual é o doente que não quer ser curado? Qual é o doente que não quer ser curado? O homem está ali num tanque esperando um milagre do movimento das águas, e Jesus pergunta: você quer ser curado? E para uma pergunta objetiva, exige-se uma resposta objetiva. Qual que é a resposta que ele tem que dar aqui? Sim ou não? Estou certo ou estou errado nessa? Quer ser curado? Sim, ou então não. Acabou. Mas vamos ler o texto. No versículo 5, Jesus pergunta: você quer ser curado? Olha a resposta do paralítico. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. A resposta desse paralítico revela algo profundo. E quando Jesus pergunta: você quer ser curado? A grande realidade é que Jesus está investigando algo que vai além da sua enfermidade. Jesus está investigando a alma. Quando o homem responde, ele responde dizendo: Senhor, eu não tenho ninguém. E aqui, este paralítico, ele abre uma comporta do seu emocional e vai revelar a Jesus que o problema dele é mais do que físico. O problema dele não é apenas a paralisia. Escute isso: o problema deste homem é a solidão. Eu não tenho ninguém. O problema deste homem é o abandono. O problema deste homem é a sensação de ser invisível. Era uma experiência de viver 38 anos sendo esquecido. Eu não tenho ninguém. Talvez esta frase seja a mais dolorosa de todo esse texto, porque o ser humano não foi criado para viver só. O ser humano foi criado para se relacionar, e nada mais fere alguém profundamente do que sentir-se descartado. A enfermidade deste homem não era apenas nas pernas, mas era na alma. Ninguém me vê, ninguém se importa, ninguém me ajuda a entrar no tanque para ser curado. Eu estou sozinho, eu estou abandonado. Mas a pergunta de Jesus é: você quer ser curado? E quando Jesus diz: você quer ser curado, Ele está dizendo que algo que vai além do visível, amados, que vai além do visível. E eu quero dizer nesta manhã que a cura que o Senhor quer proporcionar para algumas pessoas aqui vai além do visível. Porque nós vivemos num mundo que cresce em quantidade de pessoas, mas que vivem cada vez mais de forma individual, individualista. As redes sociais que veio com uma proposta de nos aproximar, nos afasta a cada dia. Eu não sei como tem sido os seus dias, mas o Senhor me toca profundamente para dizer algo aqui. Jesus quer tocar na tua alma hoje.
porque Ele conhece a lágrima derramada no travesseiro. Oh, aleluia. Talvez exista alguém que esteja passando por situações tão difíceis na alma, mas não quer preocupar alguém. Eu não posso dizer o que eu estou sentindo, o que eu estou passando, porque eu vou preocupar alguém da minha casa, alguém da minha família. E você tem vivido essa angústia e essa solidão. Quieto. Isso tem acabado com você. Talvez pensamentos que não provém do Senhor tenha acometido a sua noite. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus está aqui e Ele toma a iniciativa da sua vida. Talvez o seu sentimento seja: eu não tenho ninguém que possa resolver o meu problema. Eu quero te dizer em alto e bom som: Jesus pode resolver o seu problema, e Ele vem hoje aqui, aleluia, ao seu auxílio e ao seu socorro. Quarto e último, para a gente ceiar: a voz que ordena é a voz que capacita. Olha o que diz o versículo 8. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Que ordem absurda para um paralítico. Mandar um paralítico andar. Tome e ande. Mas quem está falando não é um homem comum. Quem está falando é o próprio Deus. A voz que dá a ordem é a mesma voz que libera poder para obedecer. A palavra vai dizer que imediatamente o homem pegou a sua maca, ficou curado e andou, e começou a andar, amados. E o João faz questão de enfatizar no versículo 9: o milagre aconteceu imediatamente. Sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos não é um Deus de prestação, não é um Deus que faz as coisas em prestação, é um Deus que faz as coisas de forma imediata. Quando Ele fala, o mar obedece. Quando Ele fala, os demônios estremecem, obedecem. Quando Ele fala, a morte obedece. Quando Ele fala, a enfermidade obedece. Talvez, fique de pé em nome de Jesus. Talvez Jesus esteja dizendo hoje para você: levante-se da sua culpa. Talvez Jesus esteja dizendo hoje para você: levante-se da amargura. Talvez Jesus esteja dizendo hoje para você: levante-se da incredulidade, levante-se da paralisia espiritual. Talvez Jesus esteja dizendo para você: levante-se da depressão, levante-se desse estado. Eu estou ordenando